Esse vídeo é uma continuação de algum dos principais ensinamentos desse livro do Michael Singer, A Alma Indomável, Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a consciência. E esse capítulo que ele fala aqui, o Michael Singer, é um capítulo muito importante para você ver, né? O nome desse capítulo é Transcendendo a Tendência a se Fechar. Ou também a gente pode ver da seguinte forma, né? Que ele fala: pare de se proteger da vida. E esse capítulo ele tem um ensinamento que é muito poderoso de compreender, que na verdade você começa a perceber que você mesmo fica mantendo essas partes inseguras e vulneráveis dentro de si mesmo protegidas, escondidas, fica se defendendo, sabe, de evitar com que essas partes, né, frágeis suas e hipersensíveis, basicamente, inseguras, né, que elas sejam expostas, que elas sejam cutucadas, sabe, que elas venham para cima. E esse mecanismo de autoproteção, né, autopreservação que nós temos, o Michael Singer ele fala aqui que o maior impulso do ser humano, basicamente, é esse, né, de autoproteção, de autopreservação. Uma coisa instintiva nossa. Só que nos tempos atuais, esse impulso, ele não se dá tanto mais por necessidades básicas, né? Nós vivemos em um mundo moderno que a maioria das pessoas, né, tem acesso a essas necessidades básicas de pelo menos um alimento, assim, um pão, sabe, alguma coisa, tipo moradia, enfim, né? Na maior parte dos casos, né? Eu sei que tem grande parte de pessoas que não tem isso. Mas se você vê, né, no mundo moderno, pessoas que têm necessidades básicas atendidas e que agora, né, na época que nós vivemos, essa energia autoprotetora de proteção, ela não se dá tanto mais em termos fisiológicos, mas sim em termos psicológicos. Basicamente hoje nós experienciamos a todo momento essa necessidade de defender a imagem que nós temos de nós mesmos. Aquela imagem mental que nós temos de nós mesmos, que nós construímos sobre nós mesmos. Essa proteção psicológica que nós estamos tão investidos agora, não é mais uma proteção tanto em termos fisiológicos, de tipo alimentação tal, e essas necessidades mais básicas, sabe? Então a todo momento, basicamente, o que nós estamos defendendo, o que nós estamos tentando proteger a todo custo, é justamente essa imagem que nós temos de quem nós achamos ser. A gente tenta proteger o nosso ego, essa imagem que nós temos de nós mesmos. Então, né, mesmo que não esteja ocorrendo nenhum perigo físico na sua vida, existe esse mecanismo nosso, né, o nosso ego, essa imagem que nós temos de nós mesmos, que nós tentamos a todo custo defender, né, que ela é totalmente insegura, reativa e sensível. Que ela quer comprovar ali a sua existência, sabe? Porque, na verdade, essa imagem que nós temos de nós mesmos, ela é muito instável. Ela não tem uma fundação sólida, enraizada. Ela é composta apenas de pensamentos e sentimentos, basicamente. Fenômenos efêmeros, sabe? Eles não têm ali uma solidez. Não tem uma realidade fixa, sabe? É uma coisa só psicológica sua que você construiu. Mas que ela não é a realidade, sabe? E é justamente por isso que essa parte nossa é tão insegura. Constantemente ela fica tentando se defender. Ela fica tentando se proteger para provar a sua existência, basicamente. Provar que ela está certa. Provar que a minha visão de mundo, essa pessoa que eu sei que eu sou, é realmente verdadeira. Esse apego que nós temos às nossas crenças, às nossas visões, às nossas percepções. Por isso que, por exemplo, quando uma pessoa, ela muitas das vezes, outra pessoa chega com uma opinião diferente da sua, ou uma crença que é muito diferente da que você está acostumada, né, a ter, muitas das vezes você se sente atacado, ou muitas das vezes até ameaçado, né, por você ter ouvido uma opinião diferente da sua. Essa outra pessoa, ela chega e basicamente está desafiando as suas interpretações, as suas percepções que você construiu, né, acerca de si mesmo e do mundo. E nós acabamos sentindo isso como se fosse um ataque pessoal, como uma ameaça ao nosso senso de eu, de identidade. Só que, aí que tá, essa parte sua que é sensível e vulnerável, que se sente ofendida, atacada, ela não é quem você é. Ela é somente a ideia que você tem sobre si mesmo, essa imagem mental, que é vulnerável, que ela não tem uma solidez, que ela precisa a todo custo, sabe, ficar mantendo e comprovando a sua existência. Por meio, por exemplo, da validação de outras pessoas, por meio das historinhas e racionalizações que você conta a si mesmo, sabe? Então tem todos esses mecanismos de defesa que nós construímos ao redor, né, dessas partes frágeis e vulneráveis nossas. E o caminho espiritual, na verdade, esse caminho de autoconhecimento, consiste em você começar a demolir essas partes frágeis
e vulneráveis suas. De basicamente você expor à luz da consciência, né, todas essas partes suas, ao invés de você ficar mantê-las protegidas e escondidas. Então olha o que o Michael Singer fala a respeito disso, né? Quando você se fecha e se protege, você constrói uma concha ao redor daquela parte sua que é fraca. É essa parte que sente necessidade de proteção, mesmo que não haja nenhuma ameaça física. Você protege seu ego, sua imagem de si. O problema é que essa parte de você que fica perturbada é totalmente desequilibrada. Ela é tão sensível que a menor coisinha a leva a reagir de maneira exagerada. Como desenvolvemos essa psique hipersensível, constantemente usamos as nossas energias para nos fechar em torno dela e nos proteger. Mas esse processo só esconde o problema sem resolvê-lo. Você está trancando sua doença dentro de si e ela só vai piorar. Então ele continua falando: você vai chegar a um ponto de seu crescimento em que entenderá que se continuar se protegendo, nunca será livre. É simples assim. Por estar com medo, você se trancou dentro de casa e fechou todas as cortinas. Agora está escuro e você quer sentir a luz do sol, mas não pode. É impossível. Quando você se fecha e se protege, você está trancando essa pessoa insegura e apavorada dentro do seu coração. E assim nunca será livre. No fim das contas, se você conseguir se proteger perfeitamente, nunca vai crescer. Todos os seus hábitos e idiosincrasias continuarão iguais. A vida fica estagnada quando as pessoas protegem as questões que vivem guardando. Basicamente, o que o Michael Singer está dizendo aqui, né? Que nós temos que deixar todas essas partes sensíveis de nossa psique, do nosso ser, basicamente, aflorar e parar de ficar escondendo e protegendo essas coisas. É parar de basicamente ficar se protegendo do mundo, se protegendo da vida, tentando controlar o mundo, tentando formar uma vida, construir uma vida, né, de forma a você nunca ter que olhar para as suas inseguranças e medos, você parar com essa tendência de ficar se fechando, se protegendo e você fazer o caminho contrário, basicamente. Você ter essa coragem, sabe, de deixar a sua psique aflorar, de você deixar essas partes sensíveis, frágeis, vulneráveis suas virem para cima. Que tudo isso seja exposto à luz, sabe? Então ele fala aqui, né? Se quer ser livre, tudo tem que ser igualmente exposto à consciência e liberado. Mas isso nunca vai acontecer se continuar se fechando. Afinal, o propósito de se fechar é assegurar que as partes sensíveis da psique não fiquem expostas. Então você finalmente compreende que, por maior que seja a dor criada pela exposição, esse é um preço que vale a pena pagar em nome da liberdade. Então, guarda essa palavra é muito chave, sabe? É exposição. Você expor essas inseguranças, esses medos, essas partes vulneráveis suas. E você parar com essa tendência de sempre ficar na sua zona de conforto. Não vou fazer tal coisa porque aquilo me dá medo. Não vou ficar me protegendo. Vou tentar ficar controlando o mundo, as circunstâncias, as pessoas para que elas não vejam a minha vulnerabilidade, para que eu não reconheça isso em mim. Não, você agora começar a usar a vida, viver a vida de fato, sabe? Deixando que toda essa merda, todas essas inseguranças, toda essa hipersensibilidade, sabe? Tudo isso, todos esses sentimentos aflorem a sua consciência. Que eles sejam expostos, que você sinta-os, né, basicamente. Que você sinta esses sentimentos, que você evita entrar em contato. Que você fica a todo momento tentando se proteger de sentir tudo isso, né? Então, o primeiro passo para isso é você começar a observar essa tendência em si mesmo de você ficar continuamente, constantemente tentando se proteger e se preservar, basicamente. Se defender. A alternativa é se tornar consciente o bastante para conseguir simplesmente observar essa parte do seu ser que está constantemente tentando se proteger. Então você tem que parar de ficar defendendo e protegendo aquelas partes fracas suas, aquelas partes hipersensíveis. Enquanto você continuar defendendo essas partes, evitando, né, entrar em contato com elas, o problema vai persistir, a insegurança vai continuar ali. Lembra que eu disse no início desse vídeo que quando você se protege, se fecha, se protege, você constrói uma concha ao redor daquela parte sua que é fraca? Ou seja, o problema ele vai estar ali persistindo, você simplesmente vai estar encobrindo ele, sabe? Esse processo de você ficar evitando, sabe, escondendo, se protegendo, se fechando ao redor das suas inseguranças, dos seus medos, não resolve o problema, só esconde o problema, não resolve, sabe? Então o Michael Singer faz essa pergunta aqui para auto-reflexão, que é muito importante você começar a verificar em si mesmo, né? Com que frequência você se vê tentando proteger e defender aquela parte sua, aquela parte fraca de si mesmo? Você sente que o mundo quer atingi-la, que em todos os lugares há algo ou alguém tentando perturbá-lo, irritá-lo?
Por que não deixar que consigam? Se realmente não a quer mais, não há por que protegê-la. A recompensa por não proteger a sua psique é a liberação. Isso é uma coisa muito importante que ele fala aqui. É por isso que tem até aquela frase do Jesus que mais ou menos ilustra isso que a gente está falando aqui. Sabe, se alguém der um tapa em você, ofereça-lhe a outra face também. Ou seja, ao invés de você ficar resistindo, se fechando, se bloqueando, sabe, protegendo aquelas partes vulneráveis e fracas suas, deixa elas ir embora. Apenas perceba aquela energia da insegurança surgindo em você e ao invés de você, por exemplo, uma pessoa falar alguma coisa que você não gosta, que gera aquele sentimento negativo de insegurança, ao invés de você ficar tentando se proteger, se defender dessa pessoa, permita que ela atinja essa insegurança sua, permita que essa insegurança seja exposta, sabe? E permita que aquela energia passe, que você não fique mais contendo ela, preservando ela por meio da sua autodefesa, da sua autoproteção, sabe? Porque é isso que fica mantendo essas energias presas, não resolve o problema. Você ficar se defendendo, tentando se provar para outra pessoa, por exemplo, não vai resolver essa insegurança em você. E que é justamente o fato de você estar defendendo, né, se fechando nessa insegurança, tentando protegê-la, que faz com que ela continue presa, basicamente. Então, olha o que o Michael Singer fala, né? Por exemplo, alguém diz alguma coisa a você e você começa a sentir uma energia estranha, um aperto. Essa é a deixa de que está na hora de crescer. Não é a hora de se defender, porque você não quer essa parte sua que poderia proteger. Se não a quer, apenas desapegue, apenas solte, sabe? E o procedimento de como soltar eu já expliquei nos vídeos anteriores, sabe? Então, se você não assistiu, dá uma olhada aí. Mas esse procedimento de soltar é muito simples, na verdade. É mais um relaxamento, sabe? É mais você permitir que aquela energia que você vai estar sentindo, né? Que foi revelada dentro de você por alguma pessoa, alguma circunstância. Você vai estar lá sentindo aquela energia de reatividade, sabe? Negativa, de insegurança. E ao invés de você resistir a essa energia, ao invés de você lutar contra ela, você simplesmente observá-la, sabe? Observar as sensações dessa energia. Você relaxar em cima disso. E deixar essa energia passar, sabe? Aceitar que ela está ali e não tentar mudá-la de forma alguma. Simplesmente observando que uma hora essa energia ela passa, sabe? Ela não é eterna, ela não vai durar para sempre. É apenas um movimento de energia que veio para a superfície e que agora quer sair. Você simplesmente tem que permitir que essa energia passe, sabe? E como que você faz isso? Relaxando em cima dela. É isso que o Michael Singer fala, né? Nesse momento, relaxe os ombros e a área em torno do coração. Assim que a energia se mobilizar, simplesmente relaxe e solte. Isso é um exercício que você faz continuamente e constantemente ao longo da sua vida. Você ficar bem mais consciente das suas reatividades emocionais. Dessas inseguranças que você tem, dessas energias, sabe? Conforme elas vão se manifestando. E você, toda vez que elas vierem para cima, você não se defender, você não se fechar. Ao invés disso, você deixar essa energia aflorar, que ela seja exposta, e você relaxar, deixar ela passar. E dessa forma você vai se purificando, vai se limpando de todas essas fragilidades. Então por isso que o Michael Singer fala o seguinte, né, também. Se você tem medo, insegurança ou fraqueza dentro de si e tenta impedir que esses sentimentos sejam estimulados, inevitavelmente haverá acontecimentos e mudanças na vida que vão colocar seu esforço à prova. Então, à medida que você cresce espiritualmente, você percebe que, na verdade, sua tentativa de se proteger dos seus problemas cria mais problemas. Então, essa é a mensagem principal desse capítulo, sabe? Para de se proteger da vida, para de ficar protegendo essas partes fracas suas. Permita que tudo isso seja exposto, vai doer, vai vir dor emocional, mas é com essa dor que você cresce. É com essa dor que agora que você tomou consciência dela, você pode soltá-la, você pode senti-la, você pode se permitir vivenciá-la, trazer consciência a essa negatividade, a esse sofrimento. Tem essa passagem em um dos livros do Eckhart Tolle, né, que ele fala que a consciência transforma o sofrimento nela mesma. E tudo aquilo que é exposto à luz torna-se a própria luz. Então a chave é você parar de se proteger, para você basicamente se libertar das suas inseguranças, dos seus medos, enfim, é você parar com essa tendência de querer ficar protegendo essas partes fracas suas e você ter essa disposição e essa coragem, sabe, de permitir que todos esses sentimentos que você evita sentir venham para cima, que eles sejam estimulados. E a própria vida vai realizar isso para você. A vida é o seu caminho espiritual. A vida constantemente vai apresentar pessoas, circunstâncias, situações que vão disparar esses sentimentos que você tem deixado guardado. Essas inseguranças, essas áreas sensíveis suas.
E que agora que você conhece esse procedimento, né, de como processar isso, que é simplesmente você aceitar que a dor tá ali, relaxar em cima disso, sabe? Não tentar fazer alguma coisa, não tentar se esconder, simplesmente ficar bem consciente de você trabalhar o relaxamento, a aceitação, a amorosidade, a autocompaixão pela sua própria humanidade, por esses sentimentos frágeis e vulneráveis. É assim que você vai transformando essas tendências em você. Tem muito a ver com consciência, sabe? Atenção plena, mindfulness. São palavras que se referem à mesma coisa, consciência, sabe? Acolher, receber, não evitar, não tentar mudar, controlar, permitir, aceitar, ficar presente com as inseguranças, com esses padrões negativos. E uma hora eles passam, e quando eles passam, eles não ficam mais presos em você. E esse é o processo. E tem mais algumas coisas muito interessantes que eu quero aprofundar, né, de tudo isso que eu falei. Eu só não vou falar num vídeo só que vai ficar muito longo, e quero deixar um pouco mais leve. Mas no próximo vídeo eu quero falar mais sobre o medo e sobre como que ele basicamente ele é o nosso obstáculo principal nessa jornada, né? E sobre como começar a dissolvê-lo, mas muito do que é mais um aprofundamento, porque muito do você já aprendeu como realizar isso, sabe? É só você assistir os vídeos anteriores, mas o processo é esse, de não ficar mantendo as suas inseguranças dentro de você, ficando mantendo elas escondidas, sabe? E se fechando nelas, nunca expondo-as. E você permitir que tudo isso venha pra cima e que seja sentido e que passe. Parar de se proteger da vida. E a própria vida vai te amadurecendo, vai apresentando essas coisas que você precisa curar, né, e se atentar dentro de si mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui qual foi o seu principal aprendizado. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um like. E tamo junto, pessoal. Falou!